Amós, capítulo 5, profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 a 27. Alguns de nós nascemos na cidade, somos urbanos, chamados de urbanoides. Outros nasceram no interior, mas ainda era uma cidade boa. Outros nasceram na roça, plantaram, colheram, correram atrás de galinha, mataram o porco, comeram aquela fritura de banha. Estou falando do que eu já vi, não do que eu vivi. Mas a vida no interior ou na roça, ela é mais simples. O barulho que se tem, que se ouve, os bichos, os animais. Eu não sei como é que era a cidade de Tecoa, de onde saiu Amós, o profeta. Sei que era uma cidade rural, sei que era no Reino do Sul, e sei que Deus o tirou de após o gado. Ele era plantador, colhedor de sicômoros, e cuidava do gado. Então, morava na roça. Aí Deus falou com ele, para que ele saísse desse lugar e fosse pregar, profetizar a palavra do Senhor. Ele enfrentou uma série de obstáculos, dos mais diversos, dos mais complicados. Mas seria muito mais complicado se ele não obedecesse. A desobediência é um fator complicador, profundo. E em desobediência estava o povo de Deus, que curiosamente era desobediente quanto ao coração, mas quanto à prática, assim, aquilo que era visível, os cultos, as festas, as celebrações, era impressionante. E Deus levanta Amós para dizer uma série de coisas, mas que nesse trecho você vai ouvir o que Deus falou por meio dele ao povo. Capítulo 5, versículo 21, até o versículo 27, o profeta Amós, 8 séculos antes de Cristo. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quiuim, vossa imagem, o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Palavra pesada. Amós sofreu muito por causa dessa palavra. Mas Deus queria trazer o povo a um lugar correto. E, em síntese, o povo estava seguindo a tradição, fazendo aquilo que se esperava, só que com o coração totalmente longe. Não era de verdade, embora parecesse. Não era real, embora alguém pudesse achar que fosse. Eles se habituaram a repetir coisas que outros faziam e que eles mesmos faziam no passado. E Deus diz, eu não quero isso de vocês. Vocês se afastaram de mim, embora continuem me cultuando. Vocês se afastaram de mim, embora as festas religiosas sejam bem animadas. Vocês se afastaram de mim. E o que me assusta é que é possível cultuar, celebrar e ainda assim estar longe de Deus. Não sei se isso te assusta.
Mas eu fico impressionado com a pequena possibilidade que há de alguém estar como o povo do Reino do Norte, quando Amós foi levantado para desafiar e para profetizar, para trazer o povo ao lugar. Não vivemos de repetição, nem de rotina espiritual. Tem que ser de verdade, tem que ser real. Amós não está aqui entre nós, mas o Senhor que levantou Amós, Ele está. Ele sabe o que se passa no coração da gente. É por isso que a gente, ciente, vai colocar o coração diante dele. E se houver algum distanciamento espiritual, nós vamos pedir ao Senhor que nos coloque no eixo novamente. E se o nosso louvor for somente da boca para fora, ou formos espectadores, o Senhor vai nos colocar no lugar. Mas eu quero desafiar você a pedir isso ao Senhor em oração. Eu vou deixar um tempinho para você orar. Em seguida nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. O Senhor conhece o coração e a mente da gente. Naquela época do século VIII, o Senhor chamou Amós, tirou ele da roça, levou para a cidade e deu a ele a missão de profetizar. E nesse trecho que a gente leu, ele precisava trazer ao povo a realidade de um afastamento que, embora não fosse visível aos olhos humanos, era visível aos olhos do Senhor. Hoje, nós nos afastamos aos poucos. E alguns nem se deram conta ainda. E nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que juntos, hoje, possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com adoração real e de verdade, para a glória, honra e louvor do nome santo do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. No texto de Marcos, no capítulo 12, dos versículos 41 até o versículo 44, nos conta uma história muito conhecida, e uma história que Jesus, ele teve encontro com várias pessoas num culto, e ele observou ali algumas pessoas entregarem as suas ofertas. E no versículo 41 até o 44 do capítulo 12 de Marcos, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía,
todo o seu sustento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende que o Senhor pertence a todas as coisas. No Salmo, ele vai declarar esta verdade, quando o salmista ele vai dizer que ao Senhor pertence o mundo, pertence as pessoas, pertence, todas as coisas pertencem a Deus. Seria muito mais fácil para Deus realizar a sua obra diante apenas do seu próprio esforço, somente através do seu esforço. E Deus sustentar a sua obra apenas e tão somente através daquilo que Ele tem. E aí quando a gente para e pergunta, o que Deus tem? A Bíblia vai responder para a gente que do Senhor é o ouro e a prata. A Ele pertence todas as coisas, porque tudo foi Ele quem criou. Eu morei no Espírito Santo há algum tempo, e no Espírito Santo temos diversas empresas do ramo de granito. E eu tenho alguns amigos que trabalham nesta área, e amigos que vivem com geólogos nos cantos e recantos deste país, procurando de alguma forma encontrar algumas jazidas de granito, de quartzo, de mármore, para poder registrar em seu nome próprio. Eles não sabem aonde estão cada uma delas. E muitos deles falam assim, pastor, é um tiro no escuro quando a gente vai começar o trabalho numa dessas jazidas de granito, que a gente tem que fazer uma perfuração, tem todo um custo para poder saber se tem algum valor ou se não tem algum valor. Nosso Deus é aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que colocou tudo no devido lugar. A gente vive aí diante de pessoas que têm empresas que também trabalham na área mineral, em busca de pedras preciosas e de ouro. Pessoas que entram em buracos adentro e como animais entram dentro da terra em busca de um veio precioso para que possa tirar dali algum lucro e mudar a sua vida financeira e trazer resultados positivos. Deus sabe onde estão todas as pedras preciosas. Deus sabe onde é que estão todos os veios de ouro. E Deus poderia muito bem, através da obra que tem que ser realizada na terra, para o sustento da igreja dele, Ele poderia muito bem mandar ou dar ordem, e buscar esses recursos para poder sustentar a sua obra aqui na terra. Mas Deus, ao invés disso, Deus ele envia a sua igreja. E Deus ele usa a sua igreja para o sustento da sua obra, para o sustento da sua igreja. Ele poderia fazer sozinho, porque dele é o ouro, dele é a prata. Deus também poderia não usar a igreja para a pregação do evangelho. Você imagina bem se Deus, ao invés de usar pastores, eu e reverendo JR, aqui para poder dizer a mensagem dele ao coração de cada um de nós, e é de nós, porque a mensagem primeiro é para o nosso coração, porque nós também somos ouvintes desta palavra, porque não é uma palavra nossa, mas é uma palavra que vem de Deus, ao nosso coração. E se Deus resolvesse então, falou assim, olha, não precisa mais de ninguém, que eu vou mandar um anjo. Você imagina, se descesse aqui um anjo, e esse próprio anjo pudesse... Mas Deus resolveu usar a sua igreja neste trabalho da propagação do evangelho. E por isso que Jesus ensinou, e Jesus ensina a gente aqui sobre todos os assuntos da Bíblia, inclusive Jesus ele trata deste assunto específico quando vai falar a respeito do sustento da obra na casa do Senhor. Ele vai tratar deste assunto.
E ele vai falar desse assunto, porque ele vai dizer aqui no versículo 41, observava Jesus. Jesus, ele parou para observar aquilo que estava sendo entregue, não para poder, saber quanto que as pessoas ali estavam ofertando, se haviam alguns que não estavam. Na minha infância, na igreja que eu frequentei, lá em Cachoeiro, Itapemirim, tinha um quadro na saída da igreja, um quadro lá daquelas pessoas que estavam dizimando. Então, tinha relação de membros da igreja. E lá estava lá um xizinho, né, se você foi dizimista no mês de janeiro, fevereiro, março, e aí por diante. E todos os membros tinham acesso às informações. Em algumas igrejas tinha até valores, quanto cada um ali pôde contribuir ao longo de todo. Esse não é o propósito de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui não está interessado em saber quantidade ou valor, porque Jesus, ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisava dessas ofertas. Mas Jesus aqui, ele observa, e ele precisa tratar desse assunto, porque ele sabe que esse assunto é um assunto importantíssimo para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui Jesus, ele vai tratar sobre esse assunto, e ele vai observar. Mas a segunda coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que Jesus, ele valoriza o que para muitos não tem valor. Jesus aqui, ele traz um valor àquilo que não se tinha valor. E quando ele traz aqui essa palavra e esse testemunho de uma viúva pobre, e ele traz valor àquilo que não tinha valor, por quê? Primeiro, ele traz aqui a figura da mulher. Possivelmente lá tiveram vários homens que depositaram ali as suas ofertas, e as suas ofertas tiveram ali grande importância aos ouvidos de todos aqueles e aos olhos de todos aqueles que estavam observando. Mas Jesus, ele traz ali o exemplo de alguém que deu mais, não sendo os homens, mas ele levanta aqui a figura da mulher, a importância da vida da mulher no trabalho da obra missionária. O apóstolo Paulo, ele vai dizer de várias mulheres que ajudaram financeiramente no seu ministério, e tantas outras mulheres que a gente encontra na Bíblia que tiveram o seu valor, e aqui Jesus Cristo, ele vai dar valor àquilo que de fato tem o valor devido, e ele traz aqui a figura da mulher. Ele valoriza aquilo que não tinha valor quando ele vai falar de uma viúva, uma mulher, não somente uma mulher, mas uma viúva. E a gente sabe que no contexto do Novo Testamento, a viúva, ela ficava à mercê da ajuda da igreja. No entanto, Atos dos Apóstolos, quando é instituído os diáconos para trabalhar com a igreja, é instituído os diáconos, porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os apóstolos disseram: olha, vamos eleger homens para que possam realizar esta ajuda e este socorro. A Bíblia vai dizer que a verdadeira igreja é aquela que se preocupa com os órfãos e com as viúvas, e que tem uma atenção devida. Jesus aqui, ele valoriza de maneira muito clara a mulher, a viúva, e ele vai trazer aqui um outro ponto: uma mulher pobre. O título do texto, ele vai dizer para a gente, embora no texto não esteja aqui escrito, mas a oferta da viúva pobre. E o quanto Jesus, ele valoriza. Porque aqui nesse texto a gente percebe que Jesus, ele traz aqui o enfoque, e o enfoque principal do texto é quando Jesus, ele vai falar não de quantidade,
não de quantidade, mas ele vai falar de uma oferta sincera, verdadeira, de alguém que traz no seu pensamento e no seu coração o desejo de fazer parte desta obra missionária. Mas mais do que isso, Jesus aqui ele fala para os discípulos a importância não apenas do assunto com respeito às ofertas, não apenas valoriza aquilo que não tinha o valor devido, mas Jesus ele fala aqui da importância da entrega. E no versículo 44 ele vai dizer que todos ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, tudo quanto possuía, de todo o seu sustento. E ela então entrega, ela faz essa entrega, demonstrando que não era apenas um simples ato religioso, formal, mas era algo que vinha do seu coração. A gente tem feito um trabalho lá no sertão, e sempre quando a gente vai fazer um trabalho, começar um trabalho numa cidade nova, a gente faz uma pesquisa na cidade. Nosso missionário, ele coloca um crachá do Instituto Água Viva, nós somos parceiros do Instituto Água Viva, que é um instituto que trabalha na área social. Então, ele começa a percorrer os povoados e as comunidades. Dentre os povoados que foram percorridos, ele foi num povoado, que na verdade é um distrito de Brotas de Macaúbas, na Bahia, chamada Cocal. E lá ele começou, então, a ir de casa em casa, perguntar o nome, cadastrar quantos filhos, quantos isso, quanto aquilo, e fazer um levantamento, e qual a religião, qual... E nessa pesquisa ele foi numa determinada casa e bateu a palma, e a pessoa atendeu, e a pessoa então se apresentou, e ele perguntou para a pessoa, em determinado momento da pesquisa, assim, qual a sua religião? Aí a pessoa chegou e disse, eu sou presbiteriano. Aí eu falei assim, mas tem igreja presbiteriana aqui? Aí eu falei assim, não, ainda não, mas eu estou morando aqui há 11 anos, e eu tenho orado a Deus, para que Deus levante um grupo de pessoas, ou uma igreja, que possa realizar um trabalho presbiteriano aqui nessa cidade. Aí o missionário, então, se apresentou, falou assim, olha, eu sou presbiteriano, e eu vim aqui para poder conhecer este povoado, para a gente começar um trabalho aqui nessa região. E aí ele, então, disse para o missionário, para ele, assim, olha, eu vou à igreja uma vez por mês. Todo o primeiro ou segundo domingo de cada mês, eu vou à igreja. E eu vou à igreja, não igreja presbiteriana, não igreja batista, reformada, mas a igreja que fica mais próxima aqui do meu povoado, que é uma outra igreja, e eu vou nesta igreja para duas coisas, para poder tomar ceia e para poder entregar o meu dízimo, que eu não posso deixar de entregar o meu dízimo. E quando o missionário me contou essa história, eu falei assim, como que Deus ainda mantém no coração de algumas pessoas esse desejo de ter a comunhão com a igreja e esta responsabilidade na obra missionária do Senhor. Com certeza, o salário dele é um salário, possivelmente um salário mínimo, mas que ele fazia questão. Ele disse para o missionário, olha, o recurso que eu tenho dá para poder alugar era tipo um táxi, lá, que não existe táxi, mas é um cara que faz a condução, para poder me levar à igreja apenas uma vez. E hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, ele está podendo realizar um culto todos os dias, em todas as semanas, porque nessa cidade nós temos uma igreja que tem sido sustentado por cada um de nós, como igreja. Então, que Deus, assim, possa trazer ao nosso coração esta consciência e esta responsabilidade de entrega de todos os nossos recursos. Nós, ao sair aqui do templo, você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar, você que está em casa,
pode usar a conta da nossa igreja, que está sempre projetada na nossa tela, com todos os dados e o nosso Pix, e nós fazemos isso para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado pela alegria que temos de poder servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. E somos apenas, ó Deus, e meramente mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado, para poder cuidar, para que a gente possa ter a nossa sobrevivência, para que nós possamos nos alimentar, nos vestir, nos proteger, uma moradia. Mas, acima de tudo, Pai, o Senhor nos comissiona como igreja a sustentar a obra do Senhor. E esta obra que é realizada, Pai, não apenas aqui na Igreja das Américas, em todas as nossas ações, que tanto precisamos, ó Deus, para o aluguel desse espaço, para a manutenção do culto e todos os compromissos que nós temos assumido como igreja do Senhor. E nós, ó Pai, estamos com portas abertas, com olhar, Deus, para fora e para os de fora, para que esta palavra, Deus, tenha alcance, para que a palavra do Senhor alcance ainda mais vidas e mais corações. Tudo isso fazemos para honrar e para glorificar o Teu nome. O Senhor é o dono do ouro, o dono da prata. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a continuarmos, ó Deus, sendo sustentados pelo Senhor, através de vidas que o Senhor tem movido o coração, para que com generosidade se envolverem neste trabalho, através das suas ofertas e dos seus dízimos. Que assim haja essa fidelidade, Deus, que agrada o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu aos Efésios, à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículos 1 a 10. Uma leitura para nossa reflexão. Ainda que a gente não leia o texto inteiro, queria pedir que vocês guardassem, lessem posteriormente, porque a abertura desse texto faz uma menção curiosa. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Na reflexão do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, a morte espiritual era companheira deles. O pecado, a desobediência, o delito, a transgressão, havia corroído e corrompido a vida deles. Se perderam completamente amassados pelo pecado. O pecado, ele destrói as pessoas. O pecado destrói relacionamentos. Você já sabe disso. O pecado nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros. Quando há ciúme, inveja, orgulho, vaidade, nós podemos dar esses 4 nomes, mas a origem disso é o pecado. O pecado faz pessoas sadias, aparentemente, quererem a morte do outro. O pecado faz com que nós fiquemos tristes com a vitória do outro e alegre com a desgraça alheia. O pecado é terrível. Por isso, Paulo diz que nós fomos encontrados assim, querendo a morte uns dos outros, querendo a vingança, nos rebelando contra Deus, e cheios dessa imagem que eu queria que vocês pensassem como manchas na nossa roupa, hipoteticamente branca, ou qualquer uma outra cor, mas manchada, absolutamente manchada.
e essas fossem as nossas manchas, ou seja, totalmente corrompido, corroído, imundo pelo pecado, o Senhor nos alcançou, não quando nós parecíamos bonzinhos, quando nós fizemos uma coisa boa, tivemos uma boa ação, reagimos de maneira adequada a uma fala divina, quando nós erguemos as nossas mãos ou nos dobramos, quando nós celebramos. Não, não, absolutamente não. Foi quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sujos, imundos, o Senhor nos alcançou. O versículo 3, Paulo se inclui. Ele diz, entre os quais também todos nós, inclusive ele, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja quem é que conduz, quem é que dirige a carne, o pecado. Para onde isso nos leva? Qual é a expectativa de vida de alguém que anda segundo a carne? Se a carne milita contra o Espírito milita contra Deus, contra a carne, existe uma guerra entre a carne e o Espírito o tempo inteiro. Carne contra Espírito, Espírito contra a carne. Nós sabemos que essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro, que nós somos conduzidos de um lado para o outro, e aí nós precisamos pensar bem para onde nós estamos inclinando, para que lugar ou para que lado tem sido a direção da nossa vida, as nossas próprias decisões. E aí o versículo 4 tem uma palavra boa. Já disse a vocês e quero repetir. Gosto demais de conjunção adversativa. Ela muda o curso da conversa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, primeiro, mortos, delitos e pecados. Segundo, seguindo o curso do pecado, da carne, de mal a pior. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos encontrou. Não foi mérito nosso, foi a misericórdia, o amor, a graça pela qual nós somos salvos. Pela graça sois salvos. E aqui é um detalhe muito importante para você observar. Estávamos mortos. Jesus morreu. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, que trouxe a vida de volta a Ele, nos dá a vida. Nós somos vivificados por causa da vida de Jesus. Se não fosse a morte de Jesus, nós não teríamos vida. Então, quando o retrato é da ressurreição, nós somos englobados, acolhidos, agregados a essa ressurreição. Nós passamos a experimentar uma vida, não apenas no futuro, quando nós estaremos na presença do Senhor e desfrutaremos da ressurreição, mas desde já, vivendo não mais aquela vida do passado, em que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso da carne, o curso deste mundo, mas agora, pela graça do Senhor, vivemos uma vida nova. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, veja que a gente está aqui no primeiro século, séculos vindouros, chegou o 20, 21, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo, 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 Cristo o tempo inteiro no texto de Paulo. É Cristo o tempo inteiro. É Cristo o tempo inteiro. É lindo ver e observar como a declaração a respeito de Jesus, 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 se não fosse Jesus, o que seria de nós?
Versículo 8. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque a glória é devida somente a Deus. Eu e você, mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você andamos segundo o curso deste mundo, seguindo a inclinação da nossa carne. Eu e você, achados, encontrados, socorridos, resgatados, ressuscitamos com Jesus. Por Ele fomos vivificados. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, mas é mediante a fé. É dom de Deus. Não é resultado da nossa obra, para que nenhum de nós se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você lembra que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo? Lembra? Está aqui no texto que a gente leu. Você lembra que antes nós andávamos segundo as inclinações da carne? Aí a gente descobriu um caminho diferente, o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é muito diferente do caminho que a gente andava antes. O caminho que a gente andava antes era um caminho que nos trazia prazer, mas era um prazer temporário. Que nos trazia paz, mas uma paz não como a paz que Jesus dá. No final, aquele caminho mostrou que a gente estava perdido, até que nós fomos achados, até que nós fomos encontrados. Perdidos nós estávamos, como muitos de nós já ficamos na nossa vida, sem saber se era para a direita ou para a esquerda, qual caminho tomar, e de repente o Senhor nos tomou, nos abraçou, nos acolheu, disse, vem comigo, eu vou te mostrar o caminho, nós vamos juntos. Mas eu não queria que você esquecesse de um detalhe que o texto nos traz. Nós estávamos mortos, sem reação, sem escolha, sem palavras dizendo, quero isso, eu quero aquilo, não aceito isso, eu não aceito aquilo, mortos. Mortos não escolhem, mortos são levados, conduzidos, deixados. Enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos encontrou. E aqui é um retrato da graça que foge de todo o complexo de religiosidade que a gente conhece. Aquela ideia de que os mais religiosos têm destaque no reino dos céus. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. Hoje, quando nós formos celebrar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, traga à sua memória que antes de Cristo, morto, depois de Cristo, vivificado. E essa vida que Cristo nos dá é vida que se renova diariamente, não pelos nossos méritos, mas por causa da graça do Senhor. É por isso que no reino de Deus, e a igreja é uma representação desse reino de Deus, é uma parte desse universo maravilhoso que Deus nos dá, não tem ninguém melhor do que ninguém, e não tem ninguém pior do que ninguém. Na igreja, nós não devemos, nem podemos rotular as pessoas. Não podemos e nem devemos olhar para as pessoas com olhar de desprezo, de uma suposta superioridade espiritual. Já disse e repito, quem se acha superior espiritualmente a alguém, mostrou que superior não é. Vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Isso para a gente, às vezes, é tão complicado de aceitar, porque a nossa vaidade humana quer declarar que a gente não é tão ruim assim quanto alguém pode dizer. Nós nunca matamos, nunca roubamos. A nossa vaidade diz para a gente que a gente é melhor do que muita gente, que a gente é melhor que a maioria. Ah, se o mundo fosse igual a gente. É o que diz a nossa vaidade. Mas não é isso que diz o Senhor. Mas o Senhor não nos despreza, o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos atrai e mostra para a gente que a gente é alvo do amor do Senhor, da sua misericórdia. E ainda que nós estejamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor vem e nos alcança e nos resgata e nos levanta e nos dá vida juntamente com Cristo. E com Jesus nós experimentamos o poder do Senhor que nos tira da lama do pecado, que nos agarra, que quer nos reter, que quer nos segurar, que quer nos sufocar e nos matar. Mas o Senhor nos deu vida, e essa vida destrói a morte, essa vida quebra toda e qualquer maldição, essa vida expulsa todo e qualquer poder. Esta é a vida do Senhor, vida que nos dá vida. E vivificados pelo Senhor, nós podemos viver de verdade, não de aparência, não de religiosidade, mas uma vida na presença do Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, peço que sobre cada um seja agora derramada a bênção, com teu Espírito Santo ministrando ao coração, visitando, respondendo às questões, decifrando a alma, o espírito, ministrando aquilo que só o Senhor pode ministrar, resgatando, restaurando, ressuscitando, vivificando em nome de Jesus. Por favor, Pai, por favor, por favor. Pai, eu quero também trazer diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e irmãs enfermos, internados ou em casa, lutando contra a enfermidade, alguns recuperando, melhorando. Nós te agradecemos e continuamos a interceder pela vida da Tatiana, do Francisco, do Hermênio, do Felipe, da Lúcia, da Alzeni, da Andira, da Débora, da Inês. Oramos, ó Deus, por consolo sobre toda a família do Sandro e da Daniele Marquezine, pela família do Paulo, da Raquel, do Guilherme. Tenha misericórdia, Pai, com teu Espírito Santo, poderoso e maravilhoso. Ministra a bênção da cura e do consolo. Tudo, tudo, tudo. Nós entregamos nas mãos do Senhor, agradecidos pela bênção da vida, em nome de Jesus. Amém.